Ana Luísa Endes e juntamente com a Ana Luísa Damer, hoje nós iremos falar sobre a crise de 1929. A crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Teve início quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York despencou bruscamente, provocando a sua quebra, que desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até meados dos anos 1930. O lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 20 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como Roaring Twenties, e ficou marcado pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life. Essa euforia econômica refletia-se na população a partir de um consumismo acelerado, as quais compravam carros e eletrodomésticos de maneira desenfreada. Por causa do boom econômico e da euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária. Este processo fazia com que os valores das ações aumentassem e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. Os principais fatores que levaram ao crash foram resultados da própria euforia econômica. O aumento no consumo fez com que indústrias também aumentassem suas produções. No entanto, em determinado momento já não havia mais mercado para uma produção tão extensa, o que fez com que inúmeras indústrias começassem a falir por não conseguirem vender suas produções. A nova década ficou conhecida como a Lei Seca, onde fabricar, transportar ou vender bebidas alcoólicas era proibido no país, mas a compra ou consumo não era. Mas comprar ou consumir não. Por todo o território americano, milhares de litros de bebida alcoólica foram jogados fora. Pela primeira vez na história, uma nação ocidental votou a favor da Lei Seca, uma lei que se mostrou impossível de ser aplicada. Mas, devido a essa proibição, o consumo ilegal cresceu e o desrespeito à lei foi inevitável. Houve a abertura de estabelecimentos clandestinos, onde as bebidas eram bem mais baratas devido ao não pagamento de impostos. As pessoas que frequentavam esses lugares ficaram conhecidos como Geração Perdida, porque eles rejeitavam a moral tradicional americana. Só os bares de mais alto nível, o número de bares ilegais de fundo de quintal que vendiam bebida barata e embriagante. Os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos e espalharam-se pelo país como um efeito dominó. O período mais crítico foi de 1929 a 1933. Logo após, os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com o New Deal. Como consequência, o PIB nominal dos Estados Unidos caiu pela metade, o desemprego disparou, importações e exportações caíram também, diminuição dos empréstimos internacionais e a produção industrial caiu devido ao fechamento de milhares de empresas. Produção de automóvel reduzida em 50% e o salário médio na indústria também foi reduzido. Como todas as crises, a crise de 29 também teve suas consequências imediatas, como saques emergentes pela população, com medo das pessoas perderem seus dinheiros nos bancos devido ao fechamento e o decreto de falência. Os Estados Unidos haviam feito uma cobrança para a Europa, já que eles haviam feito empréstimos para o país se recuperar da Grande Guerra. 9.000 bancos quebraram ou fecharam as portas, 100.000 empresas faliram e o produto interno bruto foi reduzido pela metade. O desemprego aumentou para 25% e a violência cresceu. Essa violência foi causada pela fome, pelo desemprego, pelas dívidas que o povo estava sofrendo nesse momento. O Brasil também sofreu as consequências da crise 29, e a área que sofreu mais com a recessão econômica foi a produção do café, o principal produto de exportação do país.
O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo, e o principal consumidor da nossa mercadoria era os Estados Unidos. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço do produto despencou. Então, os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos, como um presidente provisório. A mudança política em si que aconteceu nesse período já é levantada pelos historiadores como uma consequência indireta da recessão sobre o nosso país. Além disso, as exportações do café brasileiro reduziram-se e o preço do café no mercado internacional caiu cerca de 90%. Com isso, o governo resolveu agir. A medida de Vargas na economia foi a de proteger o principal produto do país. Para isso, foi criado o Conselho Nacional do Café, CNC, em 1931. Para conter a queda no valor do café, o governo decidiu realizar a compra das sacas que estavam paradas para aumentar o valor do café no mercado internacional. As sacas que foram compradas pelo governo eram incendiadas. Essa prática estendeu-se durante 13 anos, resultando na destruição de 78,2 milhões de sacas de café. Como solução da crise, houve o New Deal, promoções de obras públicas para geração de empregos, benefícios sociais com salário mínimo e seguro-desemprego, intervenção na economia a fim de controlar a produção e evitar queda dos preços.